Muito bem, meus amados. Vamos pedir que os anjos de Deus possam estar aqui conosco, nessa simples oração, mas tão poderosa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me domine. Amém. Boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês, meus irmãos. Então, uma grande, imensa alegria a gente poder estar aqui partilhando a palavra de nosso Senhor, do nosso Deus, porque, meus amados irmãos, o que importa para nós, além de toda a oração, de todo o alcance que a graça de Deus realiza em nós pelo poder do Espírito Santo, que o acontece de fato quando nós rezamos um pelo outro, isso não é um pó de birlim-pim-pim, uma mágica que é feita, que muda toda a nossa história ali, por conta do movimento, né, de nós nos organizarmos e rezarmos, mas a graça de Deus, ela realmente acontece no nosso coração, pela fé de quem está rezando por você. Mesmo no silêncio, mesmo com palavras, nós precisamos crer, meus amados, porque a palavra de Deus nos fala que o justo vive pela fé. Você orou com fé, sim ou não? Sim? Então a graça de Deus já aconteceu em nome de Jesus. E Deus tem promessa para nós essa noite. Promessa de libertação, de cura e de salvação. Só que nós precisamos estar dispostos a escancararmos, a abrirmos o nosso coração, a sermos honestos com Deus. Quem daqui é cristão? Levanta a mão comigo. Quem é cristão? Quem é cristão é quem acredita em Jesus. Isso, glória a Deus. Então tá bom. Se ainda não há alguém cristão, essa noite eu creio que o Espírito Santo há de nos converter e convencer dessa grande realidade. Ser cristão é seguir a Jesus Cristo e ter uma experiência com Ele especialmente. Porque chega de cristianismo de conveniência, como está no mundo. Tenho dito e o Espírito tem suscitado. Nós queremos resolver muitos problemas do mundo. Mas o problema principal é nós nos convertermos o coração de Jesus. Assim o mundo há de mudar. Assim o mal há de ser vencido, meus amados. Não é por força política, por conveniência, por esforço nosso. O mundo precisa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso a fé cristã tem sido atacada até esse momento. Eu quero, meu amado irmão, minha amada irmã, que antes de eu me apresentar, você pegue a tua Bíblia agora, vá lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 a 17, que é a palavra de Deus que nos vai ser direcionada nesta noite. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Enquanto você procura, eu me apresento. Meu nome é Jefferson, sou de Palhoça, moro na comunidade Barra do Iriú, certo? Pertenço ao grupo de oração Nossa Senhora dos Navegantes, que inclusive acontece neste dia, está acontecendo neste momento também. Neste tempo sou coordenador do grupo de oração. Então, enquanto coordenador hoje, deixei alguns irmãos e servos de Deus lá cuidando, do nosso povo, para que eu pudesse estar aqui com você. O pregador nunca vai por si mesmo, ele é sempre enviado por um grupo, sempre enviado por uma comunidade. E eu e você somos a comunidade de Deus aqui. Isso é muito bom e isso é muito maravilhoso. Nós não estamos sozinhos. Deus nos deu uma família nessa igreja. Então você, querido irmão e irmã, que está vindo aqui a primeira vez hoje também, ou que já faz parte há muito tempo e não tomou consciência, tome consciência, isso aqui também é tua família. Como a Andréa nos dizia no início, nós estamos aqui para nos cuidar, nos ajudar, para que a gente conquiste o céu. Amém? E hoje vim também acompanhado da minha mãe, ela está ali, graças a Deus. Minha mãe, Dona Eliette, veio me acompanhando também hoje. Então nos fala a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 17. O filho da viúva de Naim é o título dessa palavra. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levava um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse-lhe Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor,
e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se é palavra de salvação, aplaude essa palavra do Senhor agora. Aplaude com todo o teu coração, porque é palavra de vida, é palavra de santidade, é palavra que vem resgatar a mim e a você da circunstância da vida da qual hoje nós nos encontramos. Porque sempre que nós pensamos na palavra da viúva de Naim, logo nós vamos observar a compaixão de Jesus por esta mãe, por aquele filho único que estava morto. E nós sabemos nessa história que tem muitos fatos interessantes quando a gente observa ela. Primeiro, a própria cidade, a cidade de Naim, que se nós formos observar hoje, o que se fala sobre a cidade de Naim? O nome de Naim significa aconchego, calma e tranquilidade. Naim. Então, no radical hebraico é isso que significa o nome da cidade. Uma alma atormentada não consegue sentir tranquilidade. Uma alma atormentada não consegue sentir paz. Uma alma inquieta não consegue realmente confiar também. E é o que acontece muitas vezes conosco também. Não à toa Jesus foi encontrar esta mulher, a viúva, nesta cidade. Então, nós sabemos, meus amados, que Jesus estava a caminho dessa cidade e Jesus não estava sozinho. Jesus estava com alguns discípulos, não estava somente com os 12 a mais. Não sabemos o número de discípulos que estavam com Jesus. Como nós que viemos ao grupo de oração, muitas vezes também caminhamos com o Senhor e estamos com Ele, já o conhecemos ou desejamos conhecê-lo, porque de algum modo Ele já tocou no nosso coração, tocou na nossa história e nós queremos estar com Ele. E com Ele ia também uma grande multidão, como diz a palavra. A grande multidão, quando a gente vê a multiplicação dos pães, é aqueles que gostam da festa, gostam do espetáculo, gostam do opa-opa. Opa, onde Jesus vai ter show, olha aí, vai ter milagre, vai ter prodígio, vai ter alimento. Como aconteceu na multiplicação dos pães, em João 6, quando ele diz: vocês me procuram porque eu vos dei o pão de comer, e não por causa de mim. Muitos são assim também com Jesus. Vão atrás da cura de Jesus e não do Jesus da cura. E o que nos salva é o nosso relacionamento com Jesus. Podemos ter tudo na nossa vida: posses, família, status, dinheiro. Mas se não tivermos Jesus, não entraremos no reino dos céus. E isso é grave, porque o tema desta pregação de hoje é pecado e salvação. E quando me foi passado este tema, imediatamente quando eu comecei a rezar, realmente, primeira coisa que nos chama a atenção, como eu chamei no início, Jesus, vendo aquela pobre viúva, sentiu compaixão dela. Sentiu compaixão dela, que tinha perdido o seu filho. Nós sabemos que a viúva no Antigo Testamento, juntamente com os órfãos, são os prediletos de Deus, porque são totalmente desamparados. Uma viúva já não tinha mais o seu pai, já não tinha mais o seu esposo, e se ela perdesse o marido, ela seria sustentada pelo seu filho mais velho, se tivesse mais filhos. E esta mulher estava ali sem o seu filho único, estava sem ninguém. E Jesus olhou essa desolação. Jesus é Deus, meus amados, Rei e Senhor, onisciente, onipotente, onipresente. Então, sendo Deus, olhou aquela viúva e, movido de compaixão, tomou uma atitude por aquele filho. Só que daí agora vamos pensar um pouquinho a respeito do filho. Quem era aquele jovem? Não se fala nem o nome dele na Bíblia. Qual é a história que levou ele àquela morte? Foi uma doença? Foi enfermidade? Foi uma impiedade? Foi o pecado? Foi um roubo? O que aconteceu com aquele jovem para ele estar morto? Não se fala sobre isso. E é esse o caminho que o Senhor inspirou ao meu coração para a gente trabalhar a realidade do pecado na nossa vida. O pecado causa destruição não somente para nós, mas para os nossos queridos, para aqueles que amamos, causa dor, causa sofrimento, causa lágrima para muitas pessoas que não merecem. Porque Jesus foi movido de compaixão por uma mãe que estava enlutada por seu filho. Quantas mães, mesmo por piores que sejam as coisas que os filhos passam, continuam amando? Rejeitam as atitudes erradas, no entanto continuam amando. Quantos filhos se revoltam com os pais por não compreender essas atitudes, no entanto os pais continuam os amando. Então veja, meus amados, a história da malícia do pecado dentro do nosso coração faz que a gente traga dor e sofrimento para as pessoas que amamos.
Porque mais do que a realidade do pecado, que já é um inferno por si mesmo, nós vamos compreender isso, que é um inferno já na terra, a realidade do pecado. Ela arranca de nós a imagem e semelhança de Deus, ela arranca de nós a identidade de filhos de Deus, rouba a nossa paz e nós muitas vezes continuamos como cegos. O que se sabe é que esse menino era um filho muito amado, porque o cortejo fúnebre, quando Jesus chegou às portas de Cafarnaum, estavam as pessoas que carregavam os caixões, o esquife, como é falado aqui, estava sua mãe enlutada e estava também uma numerosa multidão com aquela mãe. Então era uma mulher muito amada, um jovem talvez que tinha carisma, um jovem que era aquele principal da turma, né, que fazia bagunça e o povo tudo ia atrás dele. Nós não sabemos disso. No entanto, o que se sabe é que aquele foi o encontro de Jesus com aquela mãe e com aquele jovem também, com aquele defunto. E agora, meus amados, olhando essa cena do Evangelho, olhando a realidade deste filho, quem somos nós aqui? Nós estamos como a viúva e nós estamos como o jovem morto. Se a realidade do pecado, meus amados, hoje ela vem arrancar a nossa imagem e semelhança de Deus, roubar a nossa identidade de filhos de Deus, nós temos que entender por quê. Nós temos que entender o que rouba de nós a graça de Deus. O que faz com que os sofrimentos eles realmente desemboquem em maiores dores nas pessoas que a gente ama e até para nós mesmos, através de depressão, através de obsessão, através de vícios e maiores pecados. O Padre Paulo Ricardo vai nos falar que o pecado, quando a gente vive nessa circunstância, ele nos leva de abismo em abismo, até a destruição de si mesmo, a morte, como nós estamos vendo aqui através desse jovem. Então, quem somos nós agora, diante dessa palavra? Estamos com a pobre viúva intercedendo por alguém que a gente sabe que está dando bastante trabalho? Ou somos aqueles que estão dando bastante trabalho para alguém? E meus amados irmãos, não nos envergonhemos de reconhecer as nossas culpas e as nossas dificuldades. Eu tive que reconhecer as minhas culpas ao longo do tempo. Reconhecer que realmente muitas vezes não fui um bom filho, apesar de muitas vezes a minha mãe reconhecer que eu não dei trabalho, mas os meus vícios também levaram trabalho para os meus pais. Fui casado por 11 anos, me divorciei, era viciado em pornografia e masturbação, era viciado em jogo, videogame. Não sou nenhum santo, mas corro em direção ao céu, porque eu sei de onde Jesus me tirou. E um dia eu fui como esse jovem que estava no esquife. E é interessante porque o pecado e a malícia e o demônio, eles nos cegam. E a gente acha, não bebo, não fumo, não roubo, está tudo certo. Quero que você vá comigo lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 a 6, para a gente poder discernir um pouquinho sobre a nossa vida e sobre a morte desse jovem. Vá lá no Apocalipse comigo. Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 6. É o último livro da Bíblia, bem fácil de achar. Apocalipse 3, 1, 6. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tu és considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, verei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora te surpreenderei. Todavia, tens e Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco porque merecem. Andarão vestidos de branco porque merecem. Merecem, tem esforço, tem luta, tem sangue, tem suor. O vencedor será assim, revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, encontrar-se com Jesus requer de nós conversão, exame de consciência, olhar a própria vida, ressignificar a nossa história. Os que merecem estar na graça de Deus, os que caminham com Jesus, os que já purificaram a sua vida, que têm vida de oração, mães e pais que incansavelmente rezam pelos seus filhos,
filhos que rezam para que os seus pais estejam bem, uma rede do bem de gente que caminha com o Senhor, que merece estar com o Senhor, continua, mas é para mim e para você essa palavra diante desse filho morto, onde nós estamos. E se a nossa consciência, a gente sabe que tem realidades diante da palavra que não foram mudadas ainda, a gente luta para se convencer que isso é mais ou menos, é uma coisa que não tem nada a ver, isso passa, está na hora de tomar vergonha, porque a palavra de Deus fala claramente aqui: tuas obras são imperfeitas, cheias de malícia, cheias de barganha. Eu te amo porque tu me amas, eu te respeito porque tu me respeita, tu não me bates, eu não te bato. Olho por olho, dente por dente. Chega de hipocrisia. A palavra de Deus é clara. Um dia nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e nós seremos examinados segundo o quê? Se fomos hipócritas, se fomos mentirosos, se respeitamos os 10 mandamentos da lei de Deus, porque se nós desejamos o céu e a santidade, o caminho é respeitar os mandamentos de Deus, porque Jesus fala em João capítulo 15, aquele que me ama, guarda a minha palavra e obedece os meus mandamentos. O nosso Cristo é o Cristo que deu a vida por nós no madeiro da cruz. Cadê a cruz? Está lá, olha só. Então tá lá, ó, o caminho da cruz, ele não é para os grandes, é preciso ser criança, ter docilidade de coração, examinar a nossa consciência. Os mandamentos não foram feitos simplesmente lá as tábuas da lei para poder pegar e dizer, não, faz isso aqui de maneira engessada e é isso mesmo. Existe um propósito. Os mandamentos, eles são como uma escada que nos conduzem ao reino dos céus. Os mandamentos, eles são como uma escada que vão nos ajudar a viver o amor na sua excelência. A excelência do amor é a caridade é o amor de Deus. Lá em Coríntios 13, o amor que é paciente, o amor que é prestativo, o amor que é bondoso, não é invejoso, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas, meus amados, muitos tratam a palavra de Deus como se fosse um livro de filosofia, como se fosse um livro de receita de bolo, não dão a importância e esquece que é Jesus que está vivo na palavra. E quando ele nos fala, Lucas 10, 27, ouve Israel, o Senhor e teu Deus é o único Deus, e amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Isso, meus amados, para nós é a lição das lições, para que a gente ordene o nosso coração, porque o Espírito Santo, ele traz ordem e sentido para a nossa vida e para a nossa história. Deus deseja que sejamos santos, Deus deseja que sejamos felizes, Deus deseja que estejamos vivos, mas nós temos que abandonar as situações de morte. E como é que nós abandonamos? Adquirindo consciência de como nós vamos viver como filhos de Deus. E nós tomamos essa consciência como? Lendo a palavra, praticando os mandamentos e as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. É simples, mas a gente infelizmente não sabe viver com a simplicidade. A gente sempre quer complicar as coisas. Às vezes o passo que a gente precisa, o que é? A gente sabe que alguém nos feriu, a gente tem que conversar com a pessoa, pedir perdão, a gente não faz. A gente conta pro vizinho, a gente conta pro parente, a gente fala no WhatsApp, a gente xinga, a gente grita. A gente é sem vergonha, desculpa. A gente é sem vergonha, a gente é cara de pau. A gente não quer viver a verdade. A gente quer aquela consolaçãozinha do coração, agora tá tudo certo, eu já falei, né? Mas, meu amado, enquanto você não se comprometer em converter o coração para Jesus, você vai continuar deitado no esquife, achando que tá vivo, mas se comportando como morto, mendigando o amor, vivendo o amor do mundo, entregue ao vício, entregue ao pecado, satisfazendo com miséria. E Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós. O demônio sabe onde fazer a escravidão do coração do homem. O desejo de amar e ser amado é a maior força de vontade que existe dentro do coração humano. Os que amam o dinheiro, os que amam o status, os que amam o poder, tudo que movimenta este mundo é o amor. Mesmo a perversão do amor, que é justamente essa busca desenfreada por esses valores do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza. Veja, meus amados, é um amor perverso, um amor diabólico, que perverte tudo aquilo que é bom em Deus e perverte a imagem de Deus dentro do nosso coração, roubando a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Você vai lutar uma vida inteira querendo amar e ser amado. É isso, meus amados, o segredo da vida. E amar e ser amado primeiro por Deus, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, e Ele pagou o preço para nos amar na cruz, para nos ensinar o jeito certo de amar, que é cumprir os mandamentos, ser gente da verdade, não ter medo da verdade.
A gente sabe que muitas vezes, né, a gente tem medo da opinião alheia, de como o outro vai reagir diante do que a gente fala, porque muitas vezes a gente vai na lei do talião, olho por olho, dente por dente, a gente não vai na misericórdia como Jesus. A gente não reza, não pede a Deus que nos ajude a tomar uma decisão, e por isso que a gente sempre tropeça. Quando a gente precisa resolver alguma coisa na nossa vida, qual é a primeira regra? Senhor, estou aqui com a minha miséria, estou aqui com a minha necessidade, estou aqui com a minha dor, o que eu faço? O que você tem que fazer é a atitude de correção para mudar de vida. Machucou tua esposa, pede perdão. Ah, mas eu tenho razão, pede perdão a si mesmo. Machuquei meu marido, pede perdão, mas a culpa é dele, pede perdão. Pede perdão. A oração do Pai Nosso ela é muito clara: perdoai-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Olha a oração, vamos pensar um pouquinho naquilo que a gente reza. Perdoai-nos assim como nós perdoamos. Pense agora, você é Deus. Aí chega lá você diante de Deus e você rezou, Pai Nosso, perdoa-me do mesmo jeito que eu perdoo. Para onde você acha que você iria? Qual seria o destino? O céu? Será que você entraria no céu? Será que eu entraria no céu? Nós temos que tomar muito cuidado nessa vida, meus irmãos. Não dá mais para perder tempo com besteira, com idiotice, com baboseira, com coisa do mundo. É tempo de olhar a palavra de Deus e pagar o preço para sermos felizes. No momento que eu aceitei com todo o meu coração a Jesus Cristo, nosso Senhor, alinhei a minha vida pela palavra, comecei a vencer os pecados, a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça, a soberba. Cada um desses pecados eles são instalados de algum jeito na nossa vida. Só que nós temos que começar a pensar naquilo que realmente faz sentido na vida. Às vezes a gente está pensando na novela, está pensando na Netflix, está pensando no Instagram, está pensando no TikTok, está pensando em tanta coisa, não tem tempo para pensar em Deus. Aí como é que a gente quer ser feliz? O demônio ele é artífice de poder desviar o nosso olhar daquilo que é essencial. Quando você está apaixonado, o que você faz? Você foca na menina ou você foca no garotão e você vai fazer as coisas, né, de modo que ele te note e esse amor cresça e vocês fiquem juntos, sim ou não? Sim ou não, gente? Então, é evidente. E a gente tem que transportar essas realidades também para a realidade de Deus. É evidente que se a gente quer amar a Deus, a gente tem que pegar e começar a pensar em Deus. O que me afasta de Deus, o que rouba de mim a identidade de filho de Deus? Onde é que eu peco pela avareza? Quando eu dou mau valor para o meu trabalho, não dou valor para a minha família. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Claro que tu precisa de dinheiro, mas tu precisa de dinheiro para o quê? Manter a tua casa, pagar as tuas contas e também servir a Deus, honrar a Deus, contribuir com o teu dízimo, ajudar os teus filhos. Se nós não fazemos isso, meus amados, Jesus já falou de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que está em jogo é a perdição da nossa alma, é a morte eterna, a morte espiritual e o inferno. O inferno existe, queira o mundo entender ou não. E não é porque Deus é mau, é porque infelizmente há uma perversidade, uma malícia no mundo que quer negar a Deus. Nega a Deus, nega o amor, quer viver de qualquer jeito, oprime o outro, machuca o outro. Não há perversidade no amor. E os perversos não vão ter lugar com Deus. Não imagina, tu passa uma vida inteira na perversidade, uma vida inteira machucando, uma vida inteira fazendo mal, morre fazendo mal, aí você chega lá no céu, beleza, seja bem-vindo, pode entrar, a casa é sua. Tá louco? Tá louco isso? Que loucura é essa? Não existe, meus amados. Ou a gente paga o preço para viver com Jesus, ou a gente vai com o mundão. Não dá para ser cristão Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Tem que ser gente decidido. Tem que ser gente de fé. Gálatas 5, 19, 21 vai falar para a gente também uma multidão de pecado que a gente tem que renunciar. Você não precisa ir lá, pode deixar que eu leio para ti. É importante a gente tomar consciência do que realmente afasta a nossa vida do Senhor, afasta a nossa vida da presença de Deus, porque aí nós estamos sendo avisados hoje, nós estamos sendo exortados, nós estamos sendo ensinados por Deus e pela sua palavra. Gálatas 5, 19 vai nos dizer assim, ó: as obras da carne são estas: a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a superstição, as inimizades, as brigas, os ciúmes, o ódio, a ambição, a discórdia, os partidos, as invejas, as bebedeiras, as orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas eu vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino dos
céus. Quem daqui é cristão? Glória a Deus, então nós somos cristãos, então é para a gente essa palavra. Então essa palavra é para nós. E vou ensinar um segredo, meus amados, para a gente poder discernir como nós vamos fazer para lutar contra o mal, lutar contra o demônio, viver a ciência do Espírito e renunciar ao pecado. Compreender de que maneira se manifestam as concupiscências dentro do nosso coração, o que as nossas más inclinações fazem conosco, para que a gente renuncie realmente, muitas vezes, o nosso batismo e permaneça no pecado. Vá comigo lá em Tiago, capítulo 1, carta de São Tiago, no capítulo 1, certo? Vamos lá no versículo 12 até o versículo 16. Diz assim: Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um, quem tem a Bíblia, lê comigo. Vamos lá, 14. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludais, pois, irmãos meus, muito amados. Palavra do Senhor. Então, meus amados, há um caminho da desgraça. A primeira vez que eu estudei essa palavra, eu escrevi no meu caderno: o caminho da desgraça, realmente. A concupiscência, que é a má inclinação, aquilo que nos rouba a identidade de filho de Deus, aquilo que nos faz não praticar a verdade, a inclinação para o mal, ela gera o pecado, que é a desobediência aos 10 mandamentos da lei de Deus. A desobediência é realmente de fazer aquilo que diante da palavra nos é proibido, que nos rouba o amor a Deus e a obediência à sua palavra, que fere a nossa dignidade. Então, meus amados, é simples. Quando a gente tem o aviso da consciência que a gente não deve fazer algo porque nós conhecemos a palavra do Senhor, o que a gente deve fazer? É renunciar, lutar, buscar a Deus em oração, buscar os sacramentos, a Eucaristia, buscar a confissão. Quantos muitas vezes se confessam só para cumprir o mandamento da igreja, uma vez na vida, outra na morte, ou então só na Páscoa, ou não acreditam de fato que se confessar realmente é necessário. Satanás já colocou tanta nuvem, na frente dos olhos, que não acreditam mais naquilo que Jesus disse, aos seus apóstolos: tudo que perdoares na terra será perdoado. Quer dizer, disse a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que perdoares na terra será perdoado no céu. Isso. Então vejam, meus amados, Jesus conferiu aos apóstolos o poder de perdoarem os pecados através da confissão. Então, se Jesus falou, e Jesus é Deus e nós somos cristãos, o que a gente precisa fazer para ter vida, a vida dele, é obedecer a sua palavra e praticar os seus mandamentos para que sejamos felizes, tenhamos a vida verdadeira. Porque lá em Romanos 6:23 vai nos dizer: o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Renunciando ao mal, praticando os mandamentos, nós não viveremos a morte espiritual. E existem diversos tipos de pecado. Pecado por ignorância, porque a gente não sabia que era um pecado, a gente não refletiu sobre os mandamentos, e eu acredito que hoje a ignorância é um dos grandes pecados, que a gente ouve de tudo, a gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para Deus. Não tem tempo para pensar na sua palavra, não tem tempo para refletir naquilo que nos gera vida. Especialmente como se trata nas questões matrimoniais, nas questões conjugais, nas questões de noivado, de namoro. Se perverte muito essas realidades. Se fala sobre afetividade, sobre sexualidade, tudo de uma maneira muito superficial. Se mostra a feiura do pecado, mas não se mostra que é um ataque ao amor. Deus nos fez para a felicidade e para a alegria. O esposo e a esposa, ao darem-se mutuamente, terem os seus filhos e assim edificarem uma família e honrarem a Deus através dessa família. E é o que o mundo tem feito: pervertido a imagem do pai, pervertido a imagem da mãe, roubado os filhos dos seus pais. Está aí para o mundo ver, e a gente esquece que é um ataque de Satanás direto à família.
direto aos mandamentos da lei de Deus, e a gente fica brigando com meio mundo aí que está tudo perdido, gente. Nós temos um norte, e é Jesus. Nós temos um norte, é os mandamentos. Nós temos um norte, são os sacramentos. Nós temos um norte, o desejo que Deus tem de felicidade e alegria para a nossa vida. E o que nós vamos fazer a partir desse momento, tomando consciência? Vamos permanecer na mesma vida? Ou nós vamos pedir que o Senhor mude a nossa história? Sei que se alongou um pouco, mas é necessário. Porque nós estamos aqui diante, voltando à viúva de Naim, de um jovem morto, que Jesus olhou para a mãe, e depois, diante da misericórdia para aquela mãe, foi o quê? Foi até o esquife, tocou o caixão, não toquei em nenhum jovem, tocou o caixão. Tocou o caixão daquele jovem. O que está escondido dentro do nosso coração que a gente não quer permitir que Jesus toque, que Jesus arranque, que o demônio tem dito, não, fica aí, tá tudo bem. Agora é tempo de apresentar para Jesus esse momento, porque em Isaías 53, 4, 5 vai dizer assim para você: o que Deus Pai fez por cada um de nós através do seu Filho Jesus, para nos arrancar dessa malícia e nos devolver a identidade de filhos e filhas de Deus. Em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Nós fomos curados graças às suas chagas. Eu e você, meus amados, fomos curados graças às chagas de Jesus. E quando Jesus toca o esquife, quando Jesus toca o pecado, quando Jesus toca a realidade da nossa vida, que muitas vezes nós achamos que está tudo tranquilo, mas precisa ser mudado, e Ele nos chacoalha, e Ele nos toca, e Ele nos mostra. E você sabe, meu irmão, é assim comigo também. Quando tem uma realidade que precisa ser mudada, o Senhor me toca e mostra, é evidente. Muda aqui. Muda o teu temperamento, muda o teu comportamento, muda o teu jeito de tratar, muda a tua língua, muda o teu jeito de pensar. Não olhe com malícia. Ele toca os esquifes da nossa vida. E hoje Ele diz, eu te ordeno, levanta-te. O que nós vamos fazer diante da ordem de Jesus? Vamos levantar? Ou vamos ficar surdo? Vamos levantar, sim. Vamos levantar em nome de Jesus? Então vamos levantar nesse momento, sim, em nome de Jesus. Te convido, meu irmão, minha irmã, a colocar a tua mão sobre o teu coração. Nesse... Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará.